Olá, pessoal! Eu queria contar para vocês a história de como Deus me chamou para missões. E a história começa em 2012, que foi, eu acho, o ano mais difícil da minha vida. Eu estava passando por um divórcio, eu tinha sido casada por quase 7 anos e naquele ano de 2012 veio à tona que eu havia sido traída, que a gente tentou resolver a situação, a nossa igreja, nossos amigos, nossa família estavam nos ajudando. Eu tinha uma filha de 1 ano e meio e que eu tinha planejado, sonhado por muito tempo, então eu queria muito trabalhar, fazer um esforço para continuar, para que a nossa família desse certo, né? E para que a nossa filha pudesse ter a família, o pai e a mãe juntos, que eu sei que é o sonho de toda criança. Mas depois de alguns meses tentando trabalhar com isso e resolver, a gente viu que realmente não tinha jeito. O pai dela não queria mais ser casado, então ele saiu de casa e então foi um tempo muito difícil e eu tava muito assim focada pensando, não, agora vou trabalhar e tentar né, continuar criando uma certa estabilidade, uma rotina para minha filha, com tantas mudanças, né, tanta coisa acontecendo, eu queria manter uma certa estabilidade para ela. Mas uns 2 meses depois que o pai da minha filha saiu de casa, eu acordei uma noite e eu senti que o telefone, como se o telefone estivesse vibrando na minha cama, assim. Eu ainda tinha a cama de casal e metade dela não estava sendo usada e tinha uma certa bagunça, assim, do outro lado tinha umas roupas para dobrar e tinha a minha Bíblia e o meu telefone, estavam na cama, assim, do meu lado. E então eu acordei e peguei o telefone e não tinha nenhuma mensagem, nenhuma chamada, nada. E eu falei, nossa, como assim, né? E aí eu pus o telefone de volta, tentei dormir e não consegui, ainda sentia como se... Eu lembro que eu pus a mão na cama, assim, tinha alguma coisa vibrando na cama. E aí eu olhei pro lado e pensei, tava a minha Bíblia do lado do telefone, eu falei, às vezes é a Bíblia. Eu veio na minha cabeça, né? Eu pensei, Deus, se o Senhor quer falar comigo, então eu vou sentar, vou pegar minha Bíblia e vou ler até o Senhor falar que eu posso parar. E aí eu fiz isso. Nessa época eu tava trabalhando de manhã cedo. Eu dava aula de inglês na cultura inglesa e eu tinha que estar lá antes de 7h30 da manhã. Então eu acordava cedo, arrumava minha filha, ela ficava com minha mãe na época. E então eu geralmente dormia cedo e acordava cedo. E eu geralmente dormia a noite inteira. A minha filhinha de 1 ano e meio também estava dormindo super bem, estava dormindo a noite inteira. Então eu não acordava geralmente no meio da noite. Não era uma coisa que acontecia frequentemente. Mas então, aí eu peguei a Bíblia, então sentei e abri num lugar assim, aleatório, que não é o que eu geralmente faço também. Geralmente eu leio a minha Bíblia seguindo uma ordem, seguindo um plano de leitura. Mas naquele dia eu abri e era o início do livro de Ezequiel. E aí eu li o capítulo 1, capítulo 2. Quando eu cheguei no capítulo 3, tinha esse versículo que falava assim, versículo 5. Você não está sendo enviado a um povo de fala obscura e de língua difícil, mas à nação de Israel. Aí eu continuei lendo no versículo 11, falava assim, vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. E aí eu lembro que eu cheguei nessa parte, vá agora, eu pensei, vá agora. Eu parei, voltei lá naquele versículo 5, você não está sendo enviado, aí eu falei, vou parar aqui. E eu falei, não, Deus, o Senhor não está me enviando em lugar nenhum agora não, né? Tá tudo muito difícil, muitas mudanças. E fechei minha Bíblia e fui dormir. E esqueci daquela noite durante uns 2 meses. Assim, isso foi outubro, eu acho que foi outubro. E aí quando foi dezembro,
a gente estava preparando para o Natal, né? E tinha alguns missionários da minha igreja que vieram passar o Natal com a família. E eu lembro que eu encontrei com eles no musical de Natal que a gente teve na igreja e eu senti esse negócio assim, que eu tinha que ir visitá-los. E aí eu meio que me ofereci para. Então eu me convidei para ir lá tomar café com eles. E aí eles estavam morando bem perto de. Eles estavam ficando bem perto de onde eu morava. Então eu só caminhei até o apartamento onde eles estavam de manhã cedo, passei na padaria, comprei uns pãezinhos junto com a minha filhinha e aí a gente foi lá tomar café e eles estavam me contando sobre o trabalho que eles fazem como missionários com a Jocum, Jovens com uma Missão, na base lá na Floresta Amazônica, em Porto Velho. E eles começaram a traduzir a Bíblia para uma língua indígena que ainda não tinha língua escrita, e eles fizeram todo esse trabalho linguístico, e eu estava fascinada, assim, porque eu estudei, eu fiz letras na UFMG, então eu estudei linguística, estudei línguas, e isso me deixava muito animada, assim, muito empolgada de ver o trabalho que eles estavam fazendo. E eles me contaram as outras coisas também que eles faziam na base. E eu super animada, e aí eu lembro que eles me perguntaram, por que você não tá em missões? E eu lembro que eu comecei a chorar, falei, mas como é que eu faço isso? Eu tenho minha filhinha de 1 ano e meio, como é que eu falo? Como é que eu posso fazer? É um curso ou alguma coisa assim? E eles falaram, a gente já teve outros alunos que levam as crianças, elas ficam lá na sala e todo mundo brinca com elas e é tranquilo e você pode fazer isso, dá certo sim. E ora a respeito e vê, né, o que que Deus te fala e tal. E eu lembro que eu fiquei pensando nisso, mas achei que seria super difícil. Mas aí eles queriam aulas de inglês, porque eles iam para uma conferência na Índia, eu acho. E aí eles, né, queriam fazer algumas aulinhas. E aí eu falei, claro, eu dou aula para vocês. E aí na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu acho que eles foram lá em casa. E aí eles me falaram, a gente orou por você sobre essa questão, né, de fazer esse curso e tal. E a gente achou que, na verdade, talvez seria bom para você fazer a ETED, que é o curso que chama Escola de Treinamento Discipulado, ETED, que é o curso para entrar para a missão, para a Jocum. E eles falaram, a gente achou que talvez Deus quer que você faça isso. Por que você não ora a respeito? Eu falei, tá, eu não posso falar, não posso negar isso, né? Não posso falar, não vou orar. Então eu falei, não, tá, eu vou orar. Mas eu tinha um grande preconceito, assim, com relação a ETED. Eu acho que porque assim, eu tinha vários amigos na Jocum, eu achava o máximo o trabalho deles, mas é só o curso eu achava assim, é aquela coisa básica. Eu cresci na igreja, fui na escola dominical minha vida inteira e vai ser tipo repetir escola dominical. E eu tinha essa ideia, assim, eu falei, nossa, não queria fazer ETED, mas eu falei, não, eu vou orar, claro, né? Eu vou orar e perguntar para Deus. E então, eu lembro que naquele ano eu fui passar a Réveillon com meu pai e com a família na praia. E eu lembro que lá no dia 31 de dezembro eu senti esse negócio assim, eu tinha que ir comprar um caderninho, alguma coisa para eu poder começar a escrever as coisas que Deus estava me falando, os versículos que Deus ia me dar e tal. E eu comecei a ter essa ideia assim, eu preciso começar a anotar essas coisas. E aí então eu fiz isso, fui lá, comprei um caderninho, pensei, vou começar a escrever a partir do dia 1º de janeiro, todo dia alguma coisinha assim, ou uma oração que eu fizer, ou um versículo que eu ler, que eu achar que Deus tá né, me mostrando assim, de uma forma especial. Então eu fiz isso, e aí assim que eu orei e perguntei para Deus sobre esse negócio da ETED, Deus me lembrou daquela noite. Aí eu pensei, onde que era mesmo? Qual versículo que era aquele? Aí eu peguei a Bíblia e falei, vou procurar onde que era. E aí, ao mesmo tempo, eu já estava
animada para tentar fazer parte de um impacto que ia acontecer na base da Jocum Luzeiro, que é na comunidade, né, numa favela, na comunidade do Cafezal, lá na minha cidade. E eles iam ter um programa de férias, né? De janeiro, as crianças todas em casa, né? Sem o que fazer. Então a gente queria fazer tipo um programa legal, assim, para as crianças poderem participar e terem o que fazer durante o dia. E era esse o plano, né? Dos líderes que eu estava planejando esse impacto. E eu queria muito poder participar. E eu estava muito curiosa para saber como que isso ia funcionar com a minha filhinha de 1 ano e meio, se ela, né, viver em comunidade e, né, todas as refeições junto com mais um monte de gente, se ela ia dormir bem, se ela ia comer bem. E acabou que deu super certo. E eu lembro que durante esse tempo lá também Deus falou muito comigo. Tiveram outros missionários assim que me conheciam desde pequenininha e que vieram falar assim: eu acho que Deus me deu um versículo para você, sobre você deixar as coisas para trás, assim, e para essa nova fase que Deus está te chamando. E aí eu, com aquilo tudo na minha cabeça, pensei, eu vou conversar com meu pastor e contar para ele essa história desse versículo, daquela noite e tal. E na verdade eu já tinha meio que um plano na minha cabeça, assim. Eu pensei que eu ia fazer essa ETED, né, esse curso, numa base que era bem pertinho da minha igreja, era perto da casa da minha mãe, do meu pai, era até perto da casa do pai da minha filha, meu ex-marido, que, né, tava tudo ali pertinho, assim, e eu pensei, ela vai poder continuar visitando o pai dela nos finais de semana, igual tava lá né, nos papéis do divórcio e tal, e eu tinha muito medo de me acusarem, assim, tá fugindo da situação, tá levando a filha para longe do pai. Então eu tava com essa ideia, e aí eu contei isso tudo pro meu pastor, e ele falou assim, mas como é que é o versículo que Deus te deu? E quando eu fui ler aquele versículo de novo, eu achei que, né, Deus estava me falando sobre essa questão de língua, né? O versículo fala uma língua difícil, não, né? E fala do povo que estava no exílio. E aí eu comecei a pensar, quem sabe Deus não quer que eu use né, o meu diploma de professora de inglês e a minha experiência para às vezes ensinar inglês. Eu comecei a pensar em refugiados, né? Com essa questão de exílio e tal. Falei, quem sabe, né? Eu não faço, não posso ajudar a fazer isso como missão. E aí contei isso tudo pro meu pastor e ele falou, mas então você tá pensando em refugiados e aulas de inglês e tal, mas toda essa questão de língua, você quer ficar aqui no Brasil? Eu acho que não tem, não combina muito, assim. Quem sabe você não conversa com os missionários que a nossa igreja tem em outros países e vê o que eles te falam, assim, se tem alguma oportunidade. Então eu fiz isso e, na verdade, eu tentei outros primeiro, mas aí tinha um casal que estava aqui na Noruega fazendo um curso numa escola que não era Jocum, era outra escola de missões. E aí eu pensei, talvez isso seja legal. E aí não era TED, era uma outra escola. E eu tava achando, quem sabe, né? Isso não é legal também. Mas, e aí no meio desse processo, eu comecei a conversar com essa escola, eles falaram que eu podia mandar meus papéis e tal. É uma escola do outro lado do lago que a gente tem aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu achei um dia, eu estava lendo um e-mail de uns amigos missionários na Itália, e aí tinha um link que caía na Jocum Noruega, e aí eu lembro que eu abri e tinha no site, assim, 8 quadradinhos das bases, assim, um para cada base, para você clicar em uma base da Jocum Noruega. Eu lembro que eu cliquei em um, assim, aleatório, e era essa base que eu tô hoje. Eu vi que eles tinham a pré-escola, pré-escolinha que minha filha poderia ir, eles tinham um grande foco em família, Ministério de Família e tal, e eles tinham um METED que se chamava Todas as Nações e Todas as Gerações, All Nations, All Generations. E eu achei interessante, porque uma das coisas que me deixava um pouco resistente com relação à ideia de ETED
era que eu sabia que muitos dos alunos de ETED estão assim com seus 18, 19 anos e eu fiquei pensando, né, vou viajar e fazer um tanto de coisa tarde da noite, como é que eu faço isso com uma filhinha de 1 ano e meio? E, é, e aí fiquei pensando, né, como que isso poderia funcionar, mas tendo uma ETED que já tem um foco mais assim, né, de todas as gerações, de entender as necessidades de uma família e tal, eu pensei, quem sabe isso não funciona. E aí comecei a entrar em contato com o pessoal aqui, e eles expliquei a situação, falei, eu tenho uma filha e tal, eles, não, tudo bem, pode mandar seus papéis. E então eu não conhecia ninguém aqui quando eu cheguei aqui, não conhecia ninguém, mas é, acabou que um dos líderes, um dos obreiros da minha ETED era um brasileiro que eu não conhecia, mas ele é casado com uma norueguesa que seria a professora da minha filhinha na escolinha, que é uma coisa assim, né, essas surpresas de Deus que eu acho que nem se eu tivesse tentado planejar, né, de achar uma professora que fala português na Noruega, na escolinha, eu acho que eu não conseguiria, é só Deus mesmo. É, então, eles tinham morado muitos anos no Brasil. Esse líder da minha TED e a esposa dele. Então, ela falava português, fala português fluente, e né, português, inglês e norueguês, que eram as 3 línguas que minha filha ia precisar. Então, foi muito legal, assim, foi um tempo muito bom para mim. Essa coisa que eu tava meio resistente de né, fazer aquelas coisas básicas, estudar os básicos de novo, né, de quem é Deus, como que Deus fala com a gente. Foi tão bom para mim poder revisitar esses básicos, assim, e né, só de estar diante de Deus e pensar assim, quem Ele é, né, o caráter dele, era o que eu precisava, assim, foi muito bom para mim. E então a gente ficou aqui, fizemos esses 3, geralmente são 3 meses de aulas, e aí são 3 ou 4 meses ou mais de um trabalho prático, um trabalho voluntário, geralmente em outro país. E então a minha equipe foi para Tailândia, a gente foi para Tailândia, minha filhinha foi junto e deu tudo super certo. E sabe o que a gente fez lá? A gente deu aula de inglês para crianças refugiadas, crianças de Mianmar, de Burma, que eram refugiados na Tailândia. Então é muito interessante como que Deus né, já guiou tudo assim e realmente me trouxe para o que ele tinha me falado. E então a gente terminou esse tempo na Tailândia, voltamos, e aí eu voltei para o Brasil e eu ainda estava na dúvida assim de como que seria, o que Deus queria que eu fizesse, aonde Ele queria que eu trabalhasse. Eu estava bem certa assim de que Deus queria que eu continuasse em missões. Antes de eu vir para essa TED, eu eu tinha né, o meu emprego na cultura inglesa, tinha um carro, tinha um apartamento, e eu vendi tudo e pedi demissão e vim. Então, assim, eu estava bem certa que Deus queria que eu fizesse, que eu continuasse em missões por mais do que esses 7 meses da ETED. Mas eu ainda não sabia exatamente como que seria, onde que seria e o que Deus queria que eu fizesse. Então eu voltei para o Brasil depois da ETED e aí eu estava tentando resolver, mas Deus abriu as portas de visto, de autorizações para minha filha poder vir e tudo mais. Então eu senti que Deus queria que a gente voltasse. Então a gente voltou, eu e minha filha, e eu comecei a trabalhar de novo com refugiados num lugar que chama Mercy House. A gente servia café e sanduíches e tudo de graça. E aí os refugiados vinham geralmente no horário de intervalo da aula de norueguês que eles faziam no centro da cidade. E aí tomavam café com a gente. Vários muçulmanos vinham também e a gente tinha oportunidade de compartilhar com eles, né, do amor de Deus, de como que Jesus morreu por eles. E foi uma experiência muito boa que eu tive durante esses anos. Eu trabalhava com isso e também trabalhava na cozinha aqui. Depois eu comecei a liderar o trabalho da cozinha, porque a gente é uma base grande que tem vários ministérios e tem escola de família, de liderança, de missões, e
Tem trabalho com adolescentes e várias coisas acontecendo. É uma fazenda, então tem o pessoal que trabalha na fazenda, e aí a gente tem a cozinha que serve as refeições para todos esses alunos e obreiros. E então eu trabalhei durante um tempo com isso também, né, facilitando, fazendo com que fosse possível que esses cursos aconteçam e as pessoas tenham as refeições. E foi muito bom. E durante esse tempo, Deus fez tanta restauração na minha vida. E quando eu vim para cá, eu conheci o meu marido hoje, o Ian Willem. Ele é holandês e ele já estava aqui nessa base há muito tempo. A gente se conheceu logo quando eu vim, mas a gente nunca imaginou que a gente seria uma família, assim. Logo de cara a gente não viu. A gente foi amigo durante uns 2 anos e aí de repente, assim, clicou que a gente poderia virar uma família. E aí agora a gente teve mais 2 meninas, 2 filhas. Então nós temos 3 meninas agora na nossa casa. E é um sonho que eu sempre tive, né, de ter uma família de novo, de ter mais filhos. E Deus tem feito muita restauração através desse, né, mesmo me chamando para missões, mas também trabalhando muito na minha própria vida. E também outra coisa foi que eu consegui cirurgia para os meus ouvidos. Eu tinha otoesclerose, eu não ouvia bem. E estando aqui, eu pude ter as cirurgias pelo sistema de saúde daqui. Foi uma coisa que eu nunca ia imaginar que eu poderia ter aqui. Então, é muito incrível ver como que Deus me trouxe para um lugar e fez tantas coisas na minha vida e restaurou tanto e me usou para abençoar outras pessoas. E Deus tem sido fiel todo esse tempo. Hoje eu fico em casa com as pequenas, as menores têm 1 ano e 2 anos, e a nossa mais velha tem 9 anos agora, e eu tô em casa com elas durante essa fase agora que elas estão pequenininhas. Mas Deus tem sido fiel e durante esses 8 anos que eu tô em missões, né, como voluntária, sem ter um trabalho, Deus sempre proveu tudo o que a gente precisou. E Ele é fiel, Ele é bom e a gente pode confiar nele. É muito bom obedecer e fazer o que Deus chama a gente para fazer. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa a mais que você queira saber, eu vou ficar muito feliz de poder contar mais e responder. Muito obrigada por ouvirem minha história. Tchau, tchau.